Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 240 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Ezequiel e faremos então a leitura do capítulo 17 até o capítulo 20. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, faça para os israelitas uma comparação, para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou esta ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora, eu, o Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-a secar? Não será necessária muita força, nem uma nação poderosa para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar aonde está plantada? E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessa, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra, quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente. Ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito, e porque fez essas coisas não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que pelo meu nome ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi.
O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Não engana, nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se fazer o mal e, em qualquer questão, as suas decisões são justas. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que esse homem tem um filho que rouba, mata e faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos e empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora, imaginem que, por sua vez, esse filho tem um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz mulheres casadas e não explora nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e rouba a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso, morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas, se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem,
O que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora, eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixe que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito de 2 reis de Israel. Que Leoa era sua mãe. Ela andava com um bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam numa cova, puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote. Ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões. Aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrasou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados. Estenderam as suas redes de caça e o pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas porque havia bastante água. Os seus galhos eram fortes e cresceram até se tornaram cetros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos. Porém, mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas. Os seus galhos foram quebrados e eles secaram e foram queimados. Agora, a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo. O fogo destruiu seus galhos e uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cetros reais. Esta é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isso. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar esta gente? Então julgue. Faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Eu lhes disse: Joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir, ali no Egito, a força da minha ira.
Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois, na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem as cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto, os israelitas se revoltaram contra mim. Desobedeceram as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto. Eu não os destruí a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém, eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram. Não sigam os costumes deles, nem se manchem com seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal da aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim. Desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não os destruí a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis, profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei leis más e mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, trazendo as suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo-os em sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos e as árvores que dão sombra e ofereceram sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado por causa dos sacrifícios que queimaram e das ofertas de bebidas que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos aonde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados de lugares altos. Agora, diga aos israelitas o que estou dizendo. Por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Por que têm que correr atrás dos ídolos deles? Até hoje, vocês apresentam as mesmas ofertas e se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos seus filhos como sacrifício. Aí vocês, israelitas, ainda vêm me perguntar o que eu quero. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adora árvores e pedras, mas isso nunca acontecerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei cara a cara.
Eu os condenarei agora como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor Deus. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam à minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras aonde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: e agora todos vocês, israelitas, continuem a adorar os seus ídolos, mas aviso que mais tarde terão de me obedecer e nunca mais desonrarão o meu nome, apresentando oferta aos seus ídolos. Lá na terra de Israel, no meu monte santo, no monte alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países aonde estão espalhados e os ajuntarei. Então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam e assim mostrarei às outras nações que eu sou santo. Quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi dar aos seus antepassados, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão de todas as coisas vergonhosas que fizeram e de como se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos por causa de todas as coisas más que fizeram. Vocês, israelitas, ficarão sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merecem por causa das suas ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, olhe para o sul, fale contra o sul e profetize contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor está dizendo o seguinte: vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes daí. Nada poderá apagar as chamas, elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi: ó Senhor, meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações. Finalizamos a leitura de hoje e amanhã eu te espero para a gente continuar. Não esquece de apertar o botão do gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever nesse canal para que assim que sair um vídeo novo você já seja notificado. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Até amanhã. Tchau, tchau.